Como é que tu estás vendo hoje a tua profissão nesse aspecto, assim? Como é que está a formação do jornalista? Como é que tu está sentindo esse momento, assim? Então, a formação do jornalista, ela tem aqueles conceitos que a gente já conhece de imparcialidade, da gente enxergar a notícia como o fato em si, sem colocar nossa opinião. Mas hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas já têm os fatos, quando elas acordam de manhã, elas já têm ali no celular todos os fatos daquele dia e os prováveis acontecimentos, porque tem uma agenda de acontecimentos, Uhum, tanto na política, na economia, que a gente já sabe que está previsível de acontecer. Então, as pessoas já sabem desses fatos. Então, aquele jornalista que antes apenas comunicava esses fatos, ele deixou de existir. É muito difícil que um jornalista não dê opinião, porque as pessoas elas vão buscando a análise daqueles fatos depois que elas já conhecem. E aí elas tendem a buscar realmente a linha que elas tendem a seguir, ou seja, de direita, ou seja, de esquerda, de centro, e aí uhum, por aí vai. Então, o que acontece? Existe uma divisão realmente dos públicos, das linhas de pensamento e das pessoas do público, né, que se interessa por aquela linha de pensamento, então ela vai assistir aquele conteúdo disponível. O que ele diz aqui, que se é o jornalista sério está embaixo, pode ser um pouco relacionado, o sério que ele chama, acho que essa questão da credibilidade, de você uhum. apenas informar e as pessoas tirarem a sua própria conclusão. Isso está sendo muito difícil hoje, porque a maioria dos jornais que nós vemos, os apresentadores dão opinião, falam, Isso. o tempo inteiro eles estão colocando ali a sua análise, e existe essa discussão muito na faculdade também, até que ponto existe a imparcialidade, mesmo quando o jornalista não fala nada, só com o olhar, só com o recorte também do repórter, pode ser que ali já tem uma interpretação dele, uma opinião dele. Então, essa imparcialidade total, ela é muito fictícia, muito difícil de acontecer. E essa comunicação dos fatos, ela está presente mais quando a gente tem um texto da internet, que a gente tem apenas as informações daquele, sem ter uma análise naquele contexto ali. Então, acho que ele chama de sério, seria esse jornalismo que informa, Uhum. mas sem essa análise ou tendência para um lado ou para o outro. A melhor escolha é que o jornalista ele fala, ele pode até dar sua opinião, mas mostrando os dois lados. O Boechat era um jornalista que fazia muito isso, era muito interessante o modo como ele colocava as opiniões. Claro que ele tinha, claro que ali ele não conseguia ser imparcial, mas ele conseguia falar um pouco, mostrando assim os dois lados, sabe? No entanto, que ele era um jornalista que agradava diversos públicos, porque ele conseguia transitar aí em diversas opiniões. Então é bem interessante, um exemplo de um jornalista sério para mim, na minha opinião, era o Boechat, que infelizmente foi cedo É. e nós perdemos muito com a morte do Boechat. Eu não sei se essa linha começou lá com o Boris Casoy lá atrás, né? De também dar opinião, etc. Só que é isso, hoje está disseminado, né? Então, né, os dois exemplos que nós falamos aqui eram jornalistas extremamente que tinham conteúdo, né? Que tinham toda uma formação. E hoje começa todo mundo a dar opinião, daí a gente não sabe mais se é opinião, se é editorial, né? E hoje a gente está nesse momento, né? Onde as pessoas têm informação também via internet. E o outro ponto ainda adicional é aquele tema que eu também falei com o Carlos Alberto, né? Que na internet normalmente a gente acessa a mídia que satisfaz o que a gente quer ouvir, né? Então, se eu sou de direita, eu ouço a mídia de direita, eu só vejo um lado. Se eu sou de esquerda, eu ouço a mídia de esquerda, eu só vejo outro lado, né? Sim. Então, tem mais esse ingrediente no meio aí para complicar. Então, Mas, você falou no Boris Casoy, desculpa te interrompendo, mas é bem interessante porque o Dácio Nitrini, que criou aí um dos primeiros, que era o diretor dos primeiros jornais, foi meu chefe durante 7 anos na Gazeta. Então, ele tinha várias histórias.
né, de quando o Boris começou mesmo no SBT, porque ele saiu da Folha junto com o Dácio, e eles criaram aquele jornal. E é bem isso que você falou mesmo. Começou com "isso é uma vergonha", com algumas frases ali, os bordões mesmo, que eles criavam e que virou algo em massa mesmo, porque a televisão era muito, muito assistida naquela época. No entanto, que aquela época era uma disputa do SBT com a Globo. Era realmente um monopólio que tinha assim da Globo, e aí o SBT começou a criar um público também. Então é bem interessante esse ponto que você fala dele ter começado com essa opinião, mas só com uma frasezinha, né? Sim. E que hoje em dia não é nada, porque hoje o jornalista comenta, vá um tempão. E outra, eu acho que é uma coisa interessante da gente falar sobre o YouTube, e que a gente, né, que a gente está aqui nessa plataforma, mas que a gente vê milhares de pessoas tentando ser jornalistas, assim, tentando informar, mas muitas das vezes colocando fake news, colocando, infelizmente, assim, um conteúdo muito mentiroso, um conteúdo, às vezes, que assusta as pessoas, até na nossa área, que você falou lá atrás de espiritualidade, até na nossa área de católico, assim, alguns canais que a gente vê que tem aquele drama né, do fim do mundo, que está próximo. Então, isso tudo, as pessoas têm que avaliar muito, checar muito o conteúdo, ver se aquele conteúdo realmente está no site, igual você falou, confiar nas fontes, né? Fala alguma coisa do Papa, vamos dar uma olhadinha no site do Vaticano para ver se tem alguma coisa, como que está a agenda do Papa, porque teve canais do YouTube divulgando que o Papa ia fazer uma oração igual quando foi na pandemia, e era tudo equivocado, que colocaram o mesmo dia, era do mesmo dia que o Papa tinha feito a oração no ano passado, e falaram que ia ser esse ano, e as pessoas ficaram esperando, e era só uma fake news, e publicada no YouTube, não só como uma notícia, mas também como vídeo. Inclusive, eu escrevi no canal, eu falei, gente, como que pode isso? A pessoa está fazendo um canal e tem muitos seguidores. Você olha lá, você fala, gente, que isso? Tem não sei quantos mil views, e com uma informação totalmente equivocada, e nem foi capaz, até hoje aquele vídeo está lá. A pessoa nem apagou o vídeo. Então é bem, até na nossa área, assim, a gente tem que checar sempre, sempre, sempre as informações.